Prezados irmãos, prezadas irmãs, Deus nos abençoe, Jesus nos guarde sob a sua inesgotável paz. No mês de outubro, é tradicional as comemorações em torno do Dia da Criança. E é de suma importância enfatizarmos na noite de hoje a questão da educação. Nós aprendemos com a doutrina espírita, que nos esclarece, que abre a nossa consciência. Aprendemos com a doutrina espírita que o nosso filho é um espírito que está tendo uma oportunidade, uma vez mais, no processo reencarnatório. Mais uma vez, o espírito reencarna, tem a oportunidade de se melhorar, tem a oportunidade de ressarcir os seus débitos, de reparar todos os seus erros. Quando nós observamos uma criança, observamos ali um espírito que já viveu inúmeras experiências, que tem uma bagagem espiritual, que traz um conhecimento de outras existências. O que é educação? Educação, no sentido etimológico, é, sem dúvida alguma, identificarmos as boas qualidades para fazermos as devidas correções, ou ratificar, ou retificar, ou complementar. O sentido da palavra educação é extrair. Por isso que o Espírito Santo Agostinho, nas belas páginas do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, no item 9, intitulado A Ingratidão dos Filhos para com os Pais. Santo Agostinho nos ensina, nos orienta, a nós que somos pais, ou aqueles que um dia serão pais, que nós devemos observar o nosso filho desde o berço. De acordo com a orientação de Santo Agostinho, a educação dos nossos filhos começa no berço. Reforma íntima começa no berço. Observarmos as suas tendências, as suas más inclinações, ou seja, puxar de dentro para fora. Identificar ali o que precisa ser mudado e introduzir uma base religiosa, introduzir boas qualidades para a mudança do caráter daquele espírito. A educação, sem dúvida alguma, começa em nós mesmos. Há uma passagem muito interessante do Evangelho segundo o Espiritismo, que está no Novo Testamento, no capítulo 17, no versículo 15, a passagem do menino lunático. O pai dirige-se a Jesus e diz: Senhor, compadeça-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito. Neste trecho do evangelista Mateus, vemos a rogativa de um pai sofredor ao divino mestre Jesus, a fim de que o mestre cure ou cura a enfermidade ou processo obsessivo que sofria o seu filho. Nesta passagem evangélica, nós vemos a atitude responsável, amorosa, protetora deste pai. É a mesma atitude de todos nós, pais espíritas ou simpatizantes da doutrina, quanto à educação moral dos nossos filhos. A nossa atitude é de responsabilidade. Devemos trabalhar em nós, o nosso mundo íntimo, e darmos o exemplo com bases no amor, para ajudarmos esse espírito na sua evolução. O pai vai até Jesus e intercede em favor do seu filho.
Do mesmo modo é o que nós devemos fazer. Devemos interceder a Jesus nos momentos difíceis. Devemos buscar o auxílio do Mestre para nos ajudar, nos auxiliar da melhor forma a cumprirmos com as lições educativas nas experiências no lar. Então nós precisamos entender que os nossos filhos renascem no palco da vida com compromissos graves do passado a serem resolvidos, ressarcidos perante a divina misericórdia de Deus. E muito especialmente dentro do aconchego afetivo familiar. Todo o espírito que surge na instância física surge com necessidades inadiáveis de resgate, de reconciliação, de reparação dos seus débitos, de educação e de reeducação dos seus sentimentos. Então, em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, na questão 582, pergunta aos benfeitores espirituais a respeito da educação. Pode-se considerar a paternidade como uma missão? E os benfeitores espirituais responderam a Allan Kardec: é sem contradita uma missão, e ao mesmo tempo é um dever muito grande, que implica mais do que o homem pensa a sua responsabilidade para o futuro. Deus põe a criança sob a tutela dos pais, para que estes a dirijam no caminho do bem. Então vejamos a colocação dos benfeitores espirituais. Às vezes nós achamos que o nosso compromisso com o nosso filho é apenas nas questões materiais. Mas os benfeitores espirituais dizem, nos orientam que a responsabilidade nossa é dirigir os nossos filhos para os caminhos do bem. O filho não veio para dirigir o pai. O pai tem que conduzir, tem que dirigir o filho, tem que orientá-lo da melhor forma possível. E nesse sentido, nós observamos, dentro desta reflexão do Livro dos Espíritos, que nós somos zeladores das almas dos nossos filhos. Maria João de Deus, no livro Cartas de uma Morta, ela esclarece dizendo: os pais da terra não são criadores, e sim zeladores das almas que Deus lhes confia no sagrado instituto da família. Então o nosso dever é de zelar, é de observar. Uma criança difícil, complicada, rebelde, agressiva, qual é o nosso dever de pai, de mãe? Extrair e ajudar essa criança. Ajudar essa criança na mudança do seu comportamento. É algo que nós estamos identificando, como nos ensina o Espírito Santo Agostinho, que precisa ser modificado com urgência. Mas uma criança dócil, carinhosa, gentil, não há nada para mudar. O que nós temos que fazer? Nós temos que reforçar a ideia de ela continuar sendo generosa, afetiva, gentil com as pessoas. Então, prezados irmãos, a resposta dos benfeitores espirituais a todos nós é um apelo para que estejamos atentos a respeito da nossa responsabilidade. Khalil Gibran diz assim, quando nós falamos a respeito dos nossos filhos: os vossos filhos não são os vossos filhos. São filhos e filhas da ânsia da vida de si mesmo. Nascem através de vós, mas não nascem de vós. Permanecem convosco, mas não vos pertence. Podeis dar-lhes o vosso coração, mas não podeis conduzir os vossos pensamentos. Vejamos que colocação interessante, uma reflexão para todos nós na noite de hoje. E ele prossegue dizendo assim: vós, pais, são os arcos, enquanto os vossos filhos são as flechas, as setas. Deus é o arqueiro. Estendei o arco com todo o esforço e rumar essas flechas em direções mais altas. É a nossa responsabilidade nessa missão educativa de acompanhar os passos do nosso filho,
Não é simplesmente apenas dar o que comer, o que beber. Não é simplesmente dar a escola. Nós precisamos acompanhar. Precisamos conversar, precisamos observar. Nós não devemos obedecer os nossos filhos, mas devemos estar atentos. Porque a criança é antenada a tudo. Às vezes, a criança observa certas coisas que nós precisamos estar atentos. Há um caso que eu fiquei sabendo essa semana, de um pai espírita que perdeu o equilíbrio dentro do lar. Perdeu a paciência, como muitos dizem, e na verdade ninguém perde a paciência. A paciência é uma virtude, uma vez uma virtude conquistada, ninguém a perde. De repente, ele perdeu o equilíbrio, o filho olhou para o pai e disse assim: pai, você não é assim. Você está lembrado que certo dia estava chovendo e você deu carona para a avó e para o meu amigo até a casa deles? Você não age assim, você é uma pessoa boa, você é uma pessoa que faz o bem. Ou seja, a criança sempre está atenta a tudo. Às vezes nós comentamos alguma coisa na frente da criança e achamos que a criança não está prestando atenção. Mas a criança, como diz Piaget, tem a mente absorvente. Ela absorve as coisas boas e também absorve as coisas ruins. E a nossa influência, no sentido da educação, nós influenciamos muito na educação dos nossos filhos. Então nós precisamos estar sempre vigilantes nesse sentido. O benfeitor Emmanuel também nos orienta, no livro O Consolador, na questão 110, que os estabelecimentos de ensino propriamente do mundo podem instruir, mas só o Instituto da Família pode educar. Ou seja, nós precisamos reforçar dentro dos nossos lares a formação dos valores do coração que edificam o caráter do nosso espírito. Muitas vezes nós fazemos uma grande confusão. Nós apenas observamos o lado material e não observamos esse lado espiritual, que é muito importante. Certa vez estava numa escola de reunião de pais e de repente a professora começou a conversar com cada pai, explicando a situação de cada filho, o comportamento deles. E ela se dirigiu a um pai e disse assim: o senhor precisa prestar atenção no comportamento do seu filho. De uns tempos para cá, o seu filho tem se tornado uma criança agressiva. Não combina com ninguém, não obedece ninguém, não presta atenção na sala de aula, senta na última fileira, tem muito sono. Você precisa estar mais atento. Você precisa conversar com seu filho, ver realmente o que se passa com ele. É o sentido da educação. Porque só assim nós vamos saber o que carrega o nosso filho. Quando a gente examina o que a criança está fazendo, nós vamos conseguir entender o que essa criança está trazendo em seu mundo íntimo. O que precisa ser mudado. O pai, dentro da sua cegueira espiritual, disse à professora assim: mas vocês não são pagas para educar? Você ganha muito bem para educar a criança. E ela olhou para todos e disse assim: não, o senhor está enganado. Eu não ganho para educar, eu ganho para instruir. A educação vem de casa. Então a escola ela tem como função de dar à criança, ao adolescente, a informação intelectual. A informação intelectual é o coração da instrução para o cérebro da criança. O lar tem a obrigação de fornecer o exemplo de fé, a responsabilidade moral dos pais, o amor, que é a cultura do bom caráter, da mudança dos comportamentos dos nossos filhos. Então é isso que o Espírito Emmanuel nos chama a atenção. Que dentro do lar nós temos uma oportunidade de mudar. E este é o objetivo. Tem pai que diz assim: eu vou deixar para mais tarde. Ainda não é a hora de educar o meu filho, mais tarde eu vou trabalhar na área da educação. Quando ele acordar, já não tem mais jeito. Já é tarde. O filho já vai ter assimilado as ideias da mídia, do mundo, e torna-se mais difícil o processo de educação.
Então, meus irmãos, nós precisamos ficar sempre atento, porque dentro do nosso lar, como diz o Espírito de André Luiz no livro O Espírito da Verdade, psicografado por Valdo Vieira e Chico Xavier, Espíritos Diversos, na lição 16, intitulada Educação. O Espírito de André Luiz diz assim: o lar é a primeira escola, os pais os primeiros professores. O primeiro dia de vida é a primeira aula do filho. Então nós precisamos educar-se para educar melhor o nosso filho. Pais despreparados espiritualmente, que não têm uma boa formação moral, ao invés de contribuírem com a educação moral dos seus filhos, agravam ainda mais o processo educativo deles. E muitas causas de dificuldade de relacionamento de pais e filhos dentro do lar, muitas vezes é o desprezo do pai pela prática de uma vida sincera e religiosa na vida do cotidiano de seus filhos. Então o filho, ele observa os nossos comportamentos, muitas vezes imitam os seus pais. E nós precisamos corrigir em nós alguns vícios. Santo Agostinho diz assim, que o Espiritismo nos facilita muito nesse sentido, porque nos revela as imperfeições humanas. Ou seja, o Espiritismo nos mostra o que é preciso ser mudado na nossa vida, e o que é preciso ser feito para mudar o comportamento do nosso filho. A doutrina espírita ilumina o nosso raciocínio e nos mostra aonde precisa ser mudado. Então, o que nós temos que combater? Nós temos que combater o mal e cortá-lo pela raiz. Não deixar que essas imperfeições enraizam ou cresçam no